Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Meus amados, vamos abrir a palavra de Deus no livro do profeta Ezequiel, capítulo 1. Profeta Ezequiel, capítulo 1. Eu achei muito curioso, porque depois de 40 anos de ministério, eu nunca tinha ouvido um sermão sobre a pessoa de Ezequiel. E recentemente eu ouvi um sermão sobre a vida de Ezequiel e me chamou a atenção. Eu procurei dar uma lida no livro, numa sentada só, e algumas coisas me queimaram o coração. E eu gostaria de repartir com vocês nesta noite. Então nós vamos iniciar lendo o capítulo 1, versos de 1 a 3. Aconteceu no 30º ano, no 5º dia do 4º mês, que estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, se abriram os céus, e eu tive visões de Deus. No 5º dia do referido mês, no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Vamos ler capítulo 2, até o capítulo 3, verso 3. A vocação de Ezequiel. Esta voz me disse: Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo e me pôs em pé e ouvi o que me falava. Ele me disse: Filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, às nações rebeldes que se insurgiram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim, até precisamente ao dia de hoje. Os filhos são de duro semblante e obstinados de coração. Eu te envio a eles, e lhes dirás, assim diz o Senhor Deus: eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que haja sarças e espinhos para contigo, e tu habites com escorpiões, não temas as suas palavras, nem te assustes com o rosto deles, porque são casa rebelde. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo. Não te insurjas como a casa rebelde. Abre a boca e come o que eu te dou. Então vi, e eis que certa mão se estendia para mim, e nela se achava o rolo de um livro. Estendeu-o diante de mim, e estava escrito por dentro e por fora. Nele estavam escritas lamentações, suspiros e ais. Ainda me disse: Filho do homem, come o que achares, come este rolo, vai e fala à casa de Israel. Então abri a boca, e ele me deu a comer o rolo. E me disse: Filho do homem, dá de comer ao teu ventre e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Eu o comi, e na boca me era doce como mel. Irmãos amados, então eu gostaria de conversar um pouco com vocês hoje sobre a pessoa do profeta Ezequiel. Talvez meus sermões serão um pouco diferentes do habitual, e talvez eu demore um pouquinho mais do que
costumeiramente eu demoro, mas eu gostaria de apresentar vocês um pouco hoje da vida deste homem. Jeremias já estava pregando em Jerusalém havia 4 anos, quando Ezequiel nasceu. Ele nasceu por volta do ano 622 a.C. E significa que Ezequiel cresceu ouvindo o profeta Jeremias pregar. Ezequiel era contemporâneo de Daniel. A palavra Ezequiel significa Deus fortalece, ou Deus é a minha fortaleza. Mas somos informados no capítulo 1, verso de número 3, que ele era filho de Buzi. E Buzi significa desprezo, ou aquele que é desprezado por Javé, desprezado por Deus. E é curioso que aquele que é chamado desprezado por Javé, ou desprezo, e os nomes eram dados por causa de alguma circunstância, seja familiar, ou seja do nascimento. O pai, Buzi, que significa desprezo, coloca o nome no seu filho de Deus é a minha fortaleza. Às vezes, nas horas mais críticas da vida, você pode olhar para Deus e dizer, Ele é a minha fortaleza. Somos informados no versículo 3, vejam vocês comigo, que Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote. Então, somos informados que Ezequiel é filho de um sacerdote. Em outras palavras, ele vem de uma linhagem sacerdotal. E vocês bem sabem, à luz de Números 3, versículo 10, que ninguém era sacerdote porque tinha vontade de ser sacerdote. Ninguém era sacerdote porque num culto, tocado pela palavra de Deus, dizia assim, a partir de hoje eu vou consagrar minha vida para ser um sacerdote. Não existia isso. Era impossível. Para ser sacerdote, tinha que fazer parte da tribo de Levi e tinha que fazer parte da linhagem de Arão. Portanto, o sacerdócio era uma função familiar e hereditária. Não havia voluntários para o sacerdócio. Tinha que ser levita e tinha que ser também da linhagem de Arão. Portanto, esse menino, chamado Ezequiel, nasceu de um pai que era sacerdote, e ele não tinha outra função, outra opção, a não ser um sacerdote, era hereditário. Ele nasceu para ser sacerdote. Mas notem vocês, que para ser sacerdote, tinha que ser da família de Levi, da linhagem da tribo de Levi, e tinha que ser da linhagem de Arão. Mas havia também um outro elemento seletivo. Ele tinha que ter o seu corpo perfeito. Peço que você abra sua Bíblia comigo, em Levítico 21, versos 17 a 24, para você entender isso. Portanto, não bastava ser levita, não bastava ser da linhagem de Arão, ele não podia ter defeitos físicos. Então, leia aí comigo, Levítico capítulo 21, versos 17 até o verso 24. Verso 16, disse mais o Senhor a Moisés, falarão dizendo, ninguém dos teus descendentes, nas suas gerações, em quem houver algum defeito, se chegará para oferecer pão ao seu Deus, pão do seu Deus. Pois nenhum homem em quem houver defeito se chegará, como homem cego, ou coxo, ou de rosto mutilado, ou desproporcionado, ou homem que tiver o pé quebrado, ou a mão quebrada,
ou corcovado, ou anão, ou que tiver belida no olho, ou sarna, ou impinges, ou que tiver testículo quebrado. Nenhum homem da descendência de Arão, o sacerdote, em quem houver algum defeito, se chegará para oferecer as ofertas queimadas do Senhor. Ele tem defeito, não se chegará para oferecer pão do seu Deus. Comerá o pão do seu Deus, tanto do Santíssimo como do Santo. Porém, até o véu não entrará, nem se chegará ao altar, porque tem defeito, para que não profane os meus santuários, porque eu sou o Senhor, que os santifico. Assim falou Moisés a Arão, aos filhos deste e a todos os filhos de Israel. Portanto, não bastava ser apenas levita, não bastava apenas ser da linhagem de Israel, ele não podia ter defeito. Ele era um tipo de Cristo, não podia ter defeito. É por isso que você vai encontrar lá a rebelião de Corá, Datã e Abirão, e eles morrem, porque eles tentam usurpar o sacerdócio. Era sumariamente morto aquele que tentasse usurpar as leis do sacerdócio. Agora notem comigo algumas coisas mais para entendermos. Um sacerdote, ele era consagrado ao sacerdócio apenas aos 25 anos de idade. Números 8, 24. Ele nascia numa família sacerdotal, ele crescia com a vocação de sacerdote, mas ele só era consagrado ao sacerdócio aos 25 anos, conforme Números 8, 24. Mas só começava a exercer a função de sacerdote aos 30 anos, conforme Números 4, 3. Então entenda isso. Ele tinha que ser levita, tinha que ser da linhagem de Arão, não podia ter defeito, só era consagrado aos 25 anos e só começava a exercer o ministério aos 30. Conforme Levíticos 8, 24, na hora da consagração, ele recebia sangue na orelha direita, no polegar da mão direita e no dedão do pé direito. Por quê? Porque o sacerdote era aquele que escutava o povo e falava em nome do povo para Deus. Diferente do profeta que escuta Deus e fala ao povo. Ele tinha que ter um ouvido que filtrasse as coisas. Suas mãos pegavam em coisas sagradas. Seus pés entravam no Santo dos Santos. Então ele tinha que ter a orelha direita, polegar da mão direita e o dedão do pé direito coberto de sangue, no ato da consagração. Agora você pode perguntar, mas por que o sacerdote só era consagrado aos 25 anos e só começava o seu ministério aos 30? Meus irmãos, um sacerdote, ele tinha que ser um doutor na época. Por exemplo, ele tinha que ser um especialista e estudar algumas áreas. Por exemplo, ele tinha que entender profundamente de zootecnia. Ele tinha que entender de animais. Quando alguém trazia um sacrifício para oferecer a Deus, cabia ao sacerdote examinar o sacrifício, para não ter defeito. Porque se alguém oferecesse um sacrifício defeituoso, conforme está lá em Malaquias, a maldição caía sobre o sacerdote. Ele tinha perícia para entender isso. Segundo, o sacerdote tinha que estudar medicina. Vocês sabem que o sacerdote era a autoridade sanitária da época. Havia mais de 30 tipos de lepras, algumas curáveis, outras incuráveis.
quem dava o diagnóstico da doença era o sacerdote. Quem dava o alvará de soltura, ou melhor, o atestado de cura para a pessoa voltar a lide, era o sacerdote. Ele tinha que entender de medicina. Terceiro, o sacerdote tinha que entender de leis, a lei de Deus, porque cabia ao sacerdote ensinar o povo a lei de Deus. Ele era um mestre. Se o sacerdote falhasse em ensinar a lei de Deus ao povo, o povo se corromperia. Mais ainda, o sacerdote tinha que estudar as leis civis, ele tinha que ser uma espécie de advogado. Problemas matrimoniais, punições para certos tipos de assassinatos. Era o sacerdote que fazia toda esta análise para dar o seu veredito, para dar orientação de que tipo de pena a pessoa receberia. Pois bem, irmãos, Ezequiel cresceu como um filho de um sacerdote, com vocação para ser um sacerdote. Aos 25 anos ele é consagrado para ser sacerdote. E é nesse interregno, meus irmãos, é que um fato acontece na sua vida. Porque no ano 606, houve a primeira investida da Babilônia para tomar Jerusalém. Não consegue, mas leva os vasos do templo e leva uma pequena elite dos filhos dos nobres para a Babilônia, dentre eles Daniel e os seus amigos. Isso em 606. Mas em 596, na segunda investida de Nabucodonosor, 10.000 hebreus, judeus foram levados para a Babilônia, dentre eles Ezequiel. E agora diz a Bíblia, em Ezequiel, capítulo 1, que aqui está algo que os estudiosos penam para entender, porque olha como é que começa o livro. Aconteceu no 30º ano. E a pergunta é, que 30º ano é esse? Os estudiosos quebram a cabeça, porque não faz referência nenhuma que 30º ano é esse. Alguns dizem que foi o 30º ano, desde que a lei foi descoberta lá no templo, no período de Josias, mas não há nenhuma evidência histórica. A maioria dos estudiosos entendem que aconteceu no 30º ano do aniversário de Ezequiel. Ano em que ele, consagrado ao sacerdócio, deveria iniciar o seu ministério prático como sacerdote. Agora ele é levado como cativo. Ele é levado e fica entre os que estão lá, prisioneiros, refugiados, exilados. E talvez, não tendo ele o mesmo destino que teve Daniel, porque chegaram para ele, talvez, e perguntaram, e você sabe fazer o quê? Eu sei acender a luz do candelabro, eu sei fazer sacrifício. Bom, mas aqui não tem templo, aqui é terra pagã. E quando ele está para começar o seu ministério, ele está lá às margens do rio Quebar, junto com os exilados, talvez pisando barro, numa reviravolta total na sua vida. Ele que foi criado para ser um sacerdote, estudou para ser um sacerdote, se preparou para ser um sacerdote, e quando ele está para exercer o seu ministério, ele está exilado em terra estrangeira. Mas, amados irmãos, isso me impressiona, porque às vezes em 5 anos, entre a sua consagração e o começo do seu ministério, a vida dá uma girada muito alta,
a mesa vira, o cronograma altera. De repente, tudo que você planejou na vida vai por terra. E aí é que começa a saga deste homem. Então, quero destacar aqui 3 coisas na visão que dá início ao chamado de Ezequiel. Olha comigo, versículo 1. Você pode ler capítulo 1, verso 1 comigo, em voz alta, por favor, vamos juntos? Aconteceu no 30º ano, no 5º dia do 4º mês, que estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, se abriram os céus, e eu tive visões de Deus. Aleluia! Louvado seja Deus! Porque nas horas mais difíceis, mais sombrias, mais dolorosas, das crises mais agudas da vida, quando você está exilado no meio de outros exilados, os céus podem se abrir. E você pode ter as visões de Deus. Oh, irmãos, quantas vezes os céus se abrem nas crises mais agudas da nossa vida. Como aconteceu com Isaías, no capítulo 6, onde ele vê o Senhor assentado num alto e sublime trono. Como aconteceu com Jesus no Jordão, o céu se abre e o Espírito Santo desce. Como aconteceu com Estevão, que estava sendo apedrejado, e ele vê os céus abertos e o Senhor Jesus de pé para recebê-lo. Como aconteceu com João, exilado em Pátimos, e o Senhor abre os céus e sobe para aqui, e eu te mostrarei as coisas que em breve devem acontecer. Mas vejam comigo, por favor, capítulo 1, versos 5 e 6. No meio dessa nuvem saía a semelhança de 4 seres viventes, cuja aparência era esta: tinham a semelhança de homem, cada um tinha 4 rostos, como também 4 asas. Agora notem comigo, por gentileza, no versículo 10, a forma de seus rostos era como de homem, à direita. Os 4 tinham um rosto de leão, à esquerda rosto de boi e também rosto de águia. Todos os 4. E aí você vai começar a perceber que estas 4 figuras, leão, boi, homem e águia, representa os 4 evangelhos. Aliás, representa a própria pessoa de Cristo, que é representado nos 4 evangelhos assim. Mateus apresenta Jesus com o rosto de leão, ele é o rei dos reis. Marcos apresenta Jesus com o rosto de boi, é o animal do serviço, e Marcos apresenta Jesus como servo. Lucas apresenta Jesus como homem perfeito, rosto de homem. João apresenta Jesus com o rosto de águia, representando a sua divindade. Então, nesta roda que ele vê, como um giroscópio, com olhos por todos os lados, retratando os atributos de Deus, tem uma única finalidade: é mostrar para o profeta Ezequiel, ao sacerdote, até então Ezequiel, que o cativeiro que estava prestes a consumar-se lá em Jerusalém, porque Jerusalém não tinha caído ainda. Vocês sabem que Jerusalém só caiu em 586. E Ezequiel foi levado 10 anos antes, em 596. Que tudo isso estava debaixo do conhecimento e do controle de Deus. A Bíblia deixa isso claro.
Não foi a Babilônia que invadiu em Jerusalém e tomou Judá e conquistou e quebrou a cidade, os muros, queimou as portas, arrasou o templo, porque era forte, Israel, o Judá fraco. Não, Deus entregou para disciplinar o seu povo rebelde. Agora olha comigo, capítulo 1, versículo 28. Como o aspecto do arco que aparece na nuvem em dia de chuva, assim era o resplendor em redor. Esta era a aparência da glória do Senhor. Vendo isso, caí com o rosto em terra e ouvi a voz de quem falava. Esta é uma visão do arco-íris, o arco celeste. Agora notem, irmãos, que o arco-íris aparece em 3 circunstâncias na Bíblia. Em primeiro lugar, aparece lá em Gênesis 9:11, depois da tempestade. Em segundo lugar, aparece lá em Apocalipse, capítulo 4, verso 3, antes da tempestade. Mas aqui em Ezequiel 1:28, o arco-íris aparece no meio da tempestade. E o que é o arco-íris? É a promessa da aliança de Deus com o seu povo. Apesar do juízo, apesar da disciplina, Deus está firmando aliança com o seu povo. Então o arco-íris vem depois da tempestade, o arco-íris vem no meio da tempestade, o arco-íris vem depois da tempestade. Porque Deus está antes da tempestade, Deus está no meio da tempestade, Deus está depois da tempestade. Deus está no controle. Aí chega o capítulo 2, versos 8 a 10, e acontece aqui o chamado dele. Porque notem vocês que ele é sacerdote. Ele nasceu sacerdote. Ele cresceu como sacerdote. Ele estudou para ser sacerdote. Ele foi consagrado como sacerdote. Mas na hora de exercer a função, ele está entre os exilados na Babilônia. Não tem templo, não tem sacrifícios, não tem candelabro, não tem mesa da proposição, não tem altar de incenso, não tem santo dos santos. E aí acontece o chamado dele. Notem comigo, por favor, quando Deus dá uma ordem para ele de um livro, que estava escrito, por dentro, por fora, e nesse livro estavam escritas lamentações, suspiros e ais, porque era exatamente a mensagem que haveria de entregar ao povo que estava lá em Jerusalém, ao povo que está aqui na Babilônia, e todas as nações estrangeiras que estavam pecando assodadamente contra Deus. Portanto, esse era o conteúdo do livro, Lamentações, Suspiros e Ais. E Deus diz o seguinte: agora pega esse livro, pega esse rolo e come. Pega e come. Mas o que significa isso, irmãos? Pega o rolo e come. É que um profeta, e agora ele não vai ser mais sacerdote, vai ser profeta. Deus está mudando a vocação dele. Não pode falar ao povo sem primeiro sentir, vivenciar, experimentar a própria mensagem que ele está comunicando. Ele precisa sentir o que é isso. Foi como aconteceu com o profeta Oséias. Deus falou ao povo muitas vezes, de várias maneiras. O povo não ouvia Deus. Aí Deus levanta o profeta Oséias e diz: Oséias, você vai lá agora e casa com uma mulher de prostituições. E tenha filhos de prostituições. Para que o profeta pudesse entender o que está no coração de Deus. O povo era infiel a Deus. Deus era considerado o marido do povo, mas o povo era com a mulher infiel, que se encantava com os muitos amantes e deixando Deus de lado. E Deus está dizendo: Oséias, você não vai só falar a minha mensagem, não, você vai representar a minha mensagem, você vai sentir e representar a minha mensagem.
para que quando eu falar para você a dor que eu estou sentindo com o marido traído, você possa saber o que é que está passando no meu coração. E se vocês olharem atentamente o livro, vocês verão que o livro de Ezequiel traz 10 atos simbólicos para chamar a atenção do povo. 10 atos simbólicos. Eu não tenho aqui tempo para fazer a exposição deles todos, mas vou destacar alguns. Capítulo 4, Deus manda o profeta Ezequiel construir uma maquete num cerco de Jerusalém e deitar no chão, atado com cordas, e virar para o lado esquerdo e ficar deitado no lado esquerdo 390 dias, depois virar para o lado direito e ficar deitado mais 40 dias, atado com cordas, para que o povo pudesse entender o que seria o cerco de Jerusalém, o que seria a invasão de Jerusalém. O povo não apenas deveria viver, ouvir, mas eles deveriam ver o que seria isso. Se você ler no capítulo 4, Deus diz para Ezequiel o seguinte: Ezequiel, você vai se alimentar de bolo de cereais, mas você vai fazer o bolo de cereais com esterco humano. O profeta reclamou: Deus, mas eu não como coisa contaminada, então eu vou dar uma licença a você, vai cozinhar esse bolo com esterco de animais. Mas por que Deus manda o profeta comer um bolo feito de esterco? Cozinhado, assado com esterco. Porque esse povo que vai ser tomado, vai ser levado cativo, prisioneiro, ele vai levar para a Babilônia, vai comer comida impura, vai comer comida imunda aos olhos deles. E Deus estava querendo representar para esse povo o que ele teria que enfrentar em virtude dos seus pecados e da sua rebelião contra Deus. Se você ler capítulo 5, Deus manda Ezequiel raspar a cabeça e a barba. E para um judeu ortodoxo, rapar o cabelo e a barba é um gesto de desonra e humilhação. Se você ler capítulo 12, irmãos amados, Deus manda Ezequiel cavar um buraco na parede da casa dele, e durante o dia, fugir com a mobília nas costas, como um foragido, e ficar do lado de fora como alguém que tenta fugir às pressas, para não ser morto. Se você ler no capítulo 21, Deus manda o profeta Ezequiel sentar e suspirar e chorar após profetizar sobre Jerusalém, depois de pregar a sua queda, para que o povo pudesse entender a dor que ele iria sentir ao sofrer um cerco, um ataque, uma invasão militar que haveria de destruir a cidade, queimar o templo, arrasar com tudo e levar o povo embora cativo. Mas o pior não foi isso. Eu queria que você abrisse agora a sua Bíblia comigo, no capítulo 24. Capítulo 24. Versos 15 em diante. Você pode ler comigo? Eu peço que você preste muita atenção na leitura desse texto. Toda a igreja comigo, em voz bem pausada, para vocês compreenderem o que está acontecendo aqui. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, eis que às súbitas tirarei a delícia dos teus olhos, mas não lamentarás, nem chorarás, nem te correrão as lágrimas. Geme em silêncio, não faças lamentação pelos mortos,
prende o teu turbante, mete as tuas sandálias nos pés, não cubras os bigodes, e não comas o pão que te mandam. Falei ao povo pela manhã, e à tarde morreu minha mulher. Na manhã seguinte, fiz segundo me havia sido mandado. Então me disse o povo: não nos farás saber o que significa estas coisas que estáis fazendo? Eu lhes disse: veio a mim a palavra do Senhor dizendo: dize à casa de Israel, assim diz o Senhor Deus: eis que eu profanarei o meu santuário, objeto do vosso mais alto orgulho, delícia dos vossos olhos e anelo de vossa alma. Vossos filhos e vossas filhas que deixastes cairão à espada. Vocês já imaginaram o que Deus está falando com ele? Ezequiel, eu vou tirar a delícia dos teus olhos. A sua mulher vai morrer. Mas não lamente. Prenda o choro. Não chore. Geme em silêncio. Para que esse povo possa entender o que vai acontecer em Jerusalém. Quando Nabucodonosor entrou com seu exército para arrasar a cidade, pisando crianças, matando velhos, rasgando o ventre das grávidas, passando ao fio da espada a mulheres e jovens e crianças e todos. O povo precisava entender a gravidade que seria a invasão de Jerusalém. Por que Deus está falando isso? Vocês se lembram que Deus levantou Jeremias? Jeremias alertou, e o povo não quis escutar Jeremias, prenderam Jeremias. Prenderam Jeremias. E agora Deus está levantando a Ezequiel lá na Babilônia. Jerusalém não caiu ainda, vai cair. E ele está profetizando a queda de Jerusalém. Mas o profeta tem que sentir na pele o que vai acontecer. Eu vou tirar a delícia dos seus olhos, Ezequiel. E geme em silêncio. Geme em silêncio. Porque é isso que vai acontecer lá. E quando o povo perguntou: mas como, Ezequiel? O que significa isso? A sua mulher morre e você não chora, e você está gemendo em silêncio, e você continua pregando. Me fale para nós o que significa isso. E Deus diz: assim diz o Senhor: a delícia dos olhos de vocês, o santuário, o templo, o orgulho de vocês vai ser invadido, vai ser profanado, vai ser destruído. Irmãos amados, bendito seja Deus. A profecia bíblica, ela embora apresente esses dramas todos, mas a profecia bíblica abre também uma porta da esperança. Se você ler esse livro, do capítulo 1 ao 3 é a chamada de Ezequiel, do capítulo 4 ao capítulo 24 é o juízo sobre Jerusalém, depois do 25 ao 32 é o juízo sobre as nações que oprimiram Jerusalém, mas nos capítulos 33 a 48, você vê a restauração do povo de Deus. A esperança para nós, irmãos. A esperança para você. A esperança para mim. E eu gostaria apenas de destacar 2 textos do sinal dessa esperança. Abra sua Bíblia comigo em Ezequiel 37, por favor. Veja essa cena. Toda a igreja comigo, capítulo 37. Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Um sacerdote não podia tocar em ossos.
Não podia. Levítico 21, 11. E Deus o leva pelo Espírito e o deixou, preste atenção, no meio de um vale que estava cheio de ossos. Agora preste atenção que Deus faz outra coisa no verso 2. E me fez andar ao redor deles. Por que no meio e depois ao redor? Ezequiel tinha que ter uma visão global, plena, ampla, completa, de toda a cena. Ele tinha que ter uma visão das bordas e uma visão do centro. E me fez andar ao redor deles. E está escrito, eram muito numerosos na superfície do vale. E diz o texto, estavam sequíssimos. Então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Você pergunta, mas o que significa isso? Que ossos são esses? O verso 11 responde, então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que diz, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. O povo estava lá na Babilônia, irmão, 70 anos. Perdeu a esperança. Acabou. Fim de linha para nós. Não tem mais saída, não. E agora, o Espírito do Senhor o leva para o meio do vale, o faz andar ao redor do vale, para que ele tenha a visão de fora, a visão de dentro. E lhe faz uma pergunta, filho do homem, poderão reviver esses ossos? Ainda tem esperança? Ainda tem salvação? Ainda tem avivamento? Ainda tem um tempo novo para esse povo? E o profeta responde, Senhor Deus, tu sabes. Se tu quiseres, este povo, que hoje é um vale de ossos secos, pode se levantar. Há esperança para a igreja, há avivamento para a igreja, há restauração para a igreja. Disse-me ele, versículo 4, profetiza esses ossos, e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, Deus, a estes ossos, eis que faria entrar o meu espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, porei em vós o espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Verso 7. Eu profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles e cresceram carnes e se estendeu pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Verso 9. Então ele me disse, profetiza o Espírito, profetiza, ó filho do homem. E diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Louvado seja Deus. Há esperança, irmãos, há esperança para a igreja. Os homens podem olhar para nós e decretar nossa falência. Deus olha para nós e vê num vale de ossos secos um exército poderoso. Mas me permita concluir, remetendo vocês ao capítulo 47. Se vocês já leram este livro, vocês notarão que a partir do capítulo 40, ele começa a fazer uma descrição, uma visão do templo. E não é o segundo templo. Não, nem o templo de Herodes. A descrição do templo aqui não cabe em nenhuma construção humana.
Esse templo é um símbolo do que é a igreja, glorificada. Mas no capítulo 47, amados, há uma visão belíssima, porque se Ezequiel começa o seu ministério junto ao rio Quebar, na Babilônia, ele conclui o seu ministério junto ao rio de Deus, que flui da casa de Deus, de debaixo do trono de Deus. E então as águas são medidas, e estão nos artelhos, e depois elas são medidas, estão nos joelhos, depois elas são medidas, estão nos lombos, depois elas são medidas, e são um grande rio, que é preciso nadar. O que representa que Deus sempre tem mais para nós. Deus quer nos levar a experiências mais profundas com Ele, a ponto de navegarmos no rio do Espírito. E diz a Bíblia que por onde esse rio passa, aquilo que está morto revive. Por onde esse rio passa, a cura de Deus vai chegando, a restauração de Deus vai acontecendo, porque este rio é uma representação do próprio Espírito Santo de Deus. Quando o próprio Senhor Jesus Cristo disse: aquele que crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu interior. Eu quero dizer para você, meu amado, que Deus está aqui hoje, com este rio de vida, para inundar a sequidão do seu coração, para trazer cura, restauração, vida plena, vida abundante. Onde você está hoje? Talvez você está como Ezequiel, passou a vida toda sendo treinado para algo, e quando você está para exercer essa função, a sua vida virou de ponta cabeça. Talvez você está aqui hoje, mas está como um exilado. Talvez você está aqui hoje, e Deus está dando uma guinada na sua vida. Deus está chamando você para um novo desafio, um novo ministério. Talvez você está aqui hoje, precisando comer o rolo, e não só anunciar a mensagem, mas representar essa mensagem diante do povo. Talvez você está aqui hoje, vendo a sua vida e a sua história como um vale de ossos secos. Mas hoje Deus pode soprar sobre você o seu sopro, e levantar você, e dar vida a você. Talvez você está aqui hoje, mas você pode experimentar o rio de Deus, brotando de debaixo do altar, e trazendo experiências cada vez maiores para a sua vida, dos artelhos aos joelhos, dos joelhos aos lombos, dos lombos até você ter um rio caudaloso para navegar. E este rio, por onde passar, vai trazer vida, vai trazer cura, vai trazer restauração. Curva sua fronte, por favor. Ore ao Senhor. O que é que você precisa hoje da parte de Deus? Você que talvez nasceu numa família cristã, você que aprendeu as coisas de Deus desde a infância, mas você que viu tantas coisas difíceis acontecer na sua história, e o Senhor Deus está aqui hoje, poderoso para restaurar a sua sorte, para mudar a sua sorte. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.